boa noite. Eu sou a Tatiana Ragosta. Todas as terças-feiras eu estou aqui com vocês na Rádio Mundial, apresentando o programa Leis do Sucesso, que visa ajudar a esclarecer muitos pontos na nossa legislação que é extremamente ampla, né? E às vezes a pessoa acaba ficando sem saber o que fazer, para que lado ela deve seguir. Então, o intuito do programa é justamente isso, é ajudar as pessoas, né? Para que elas possam optar pela opção assim que seja melhor para elas. Então, como eu sempre faço no começo do programa, eu vou deixar os meus contatos. O meu telefone é 3439-8585. 3439-8585. Facebook, se você quiser assistir algum programa, Leis do Sucesso. Se você não tem Facebook, mesmo assim você quer assistir algum programa meu, você digita no YouTube Tatiana Ragosta. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. E se você tiver alguma dúvida, que seja uma dúvida simples, que não tem assim, grandes desdobramentos, porque tem dúvidas que são verdadeiros questionários, aí realmente fica inviável de responder. Mas se você tiver uma dúvida simples, manda um e-mail no tatiana.r.de Maria@uol.com.br. E hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou assim explicar algumas dúvidas que são mais comuns nas pessoas, principalmente com essa nova regra. Então, eu vou ler algumas perguntas que mandam, que são mais frequentes no e-mail. Então, por exemplo, eu recebi essa dúvida, né? Minha esposa se aposentou em março desse ano, de 2015, com 87, né? A soma dos anos mais o tempo de contribuição. Então, com essa nova regra, 85-95, ela pode pedir revisão da aposentadoria por já possuir os direitos? Então, ou seja, ela se aposentou antes da regra, então veio o fator e incidiu. Aí, assim que ela se aposentou, eles criaram a regra e ela se adequa à regra. Então, o que acontece? Se ela já recebeu o benefício, já sacou o FGTS e parou de trabalhar, aí realmente fica difícil fazer qualquer coisa, aí não tem mais o que fazer. Agora, se essa mulher continuou trabalhando, é possível ingressar com uma ação de desaposentação, que seria a revisão, porque se você for no INSS pedir a revisão, eles simplesmente vão dizer que não, você não tem direito, porque no tempo que ela se aposentou, a legislação não existia essa regra, então é a legislação da época que foi aplicada. Agora, se ela não sacou dinheiro nem o FGTS, aí ela pode cancelar a aposentadoria e solicitar novamente a aposentadoria pela regra 85-95. Tá? Então, essa é uma dúvida bem comum. Tem muitas dúvidas dessa regra 85-95, porque as pessoas estão um pouco confusas e realmente é uma coisa nova, então deixa realmente as pessoas inseguras. Uma outra pergunta. Minha mãe fez 60 anos e usa bolsa de colostomia. Bolsa de colostomia é para quem operou o intestino, então usa essa bolsa. O médico a impossibilitou de exercer funções diárias, inclusive em casa. Ela nunca trabalhou de carteira assinada e nunca contribuiu. Ela tem direito a algum benefício? Se tiver, como devo proceder? Bom, infelizmente, o benefício da Previdência Social ela não tem. Para ter direito ao benefício, a pessoa tem que contribuir com o INSS, com a Previdência Social. Isso é muito comum, as pessoas ficarem doentes e querem... eu nunca contribuí, mas eu estou doente, eu quero o benefício. Não dá. O INSS é como um seguro. Se você não pagou, você não tem direito, tá? Então, porque assim, o caráter do benefício social é contributivo. Então, se você contribui, você tem direito. Se não contribuiu, não tem. O que, nesse caso, ela poderia ter direito seria um benefício assistencial, que é o benefício de prestação continuada, o LOAS, né? Mas aí é para deficiente. Esse caso eu acho bem complicado. Eu acho que ela vai ter que aguardar mesmo
Bom, se bem que dá para pedir, tentar baixar de 65 para 60 anos e pedir o LOAS. Mas é uma tentativa, não é certeza que ela vá receber. Uma outra pergunta. Trabalhei 5 anos de carteira assinada e descontavam o INSS do meu salário, mas nunca repassaram para o INSS, ou seja, ela sofria o desconto do INSS e o chefe não pagava o INSS, ele pegava e ficava com dinheiro. Quais direitos eu tenho? Bom, a pessoa que sofreu isso tem todos os direitos, até porque se você é descontado e a pessoa, o seu chefe não está pagando o INSS, você está sendo vítima da história. Então, a Previdência, porque assim, o INSS, a Previdência, tem a obrigação de fiscalizar o empregador, de que as contribuições sejam efetuadas, e existem diversas decisões no Brasil favorecendo as pessoas que sofrem com esse tipo de engano, ou seja, elas são descontadas, né, e a empresa ou o patrão não paga o INSS. Então, se você pedir no INSS, ele vai negar, mas se você entrar com uma ação judicial, nesse caso, a pessoa consegue ter esse tempo somado para poder se aposentar. Então, vale a pena aqui pedindo, porque toda a ação judicial agora, você precisa antes passar pelo INSS, tá? Então, primeiro você vai no INSS aqui, o INSS vai te dar um não, e aí você entra com uma ação, e sim, esse período vai entrar na contagem para aposentadoria. Bom, uma outra questão aqui. Meu nome é Maria e gostaria de saber se vou poder me aposentar com 58 anos e 27 de contribuição pela regra 85/95. Ou se tenho que esperar completar 30 anos de contribuição. Então, a mulher, para se aposentar pela regra 85/95, a mulher, ela tem que ter 60 anos e o homem 65, tá? Desculpa, a mulher tem que ter 30 anos de contribuição e o homem 35. E a soma para a mulher tem que ser 85 e a soma para o homem tem que ser 95. Então, nesse caso, a Maria ela tem 58 anos de idade e 27 de contribuição. Então, ela tem que esperar ter 30 anos para poder entrar nessa regra 85/95. Aí sim ela pode ter acesso ao benefício integral sem o desconto do fator previdenciário. Porque antes dos 30 anos para a mulher e 35 para o homem, embora a idade chegue na soma, a pessoa tenha idade que somando dê 95 para o homem e somando dê 85 para a mulher, não pode se não tiver a mulher 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. Uma outra dúvida, é obrigatório pagar INSS para empregada doméstica? Sim, é obrigatório, porque qualquer pessoa que exerça a função remunerada tem que ter a carteira assinada. Então, a pessoa com isso, ela é um segurado da Previdência Social e, obrigatoriamente, o empregador, ele tem que recolher a previdência para essa pessoa, tá? Então, isso... Você trabalhou, você tem que pagar o INSS. Não é facultativo, é obrigatório o pagamento para o INSS. Uma outra questão, a pessoa tem 31 anos, é destra e teve um acidente de trabalho, perdendo 3 dedos e metade da mão direita. E quer saber se tem direito a se aposentar. Bom, todo benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, para ter direito, para gerar ela tem que estar incapaz para o trabalho. Aí sim ela vai ter direito ao benefício, se ela não tiver condições de trabalhar, tá? Aí sim ela tem direito. Desde que na época ela estivesse em dia com o INSS, ou, ainda que não tivesse em dia, não tenha perdido a condição de segurada. Aí sim ela faz jus ao benefício, ok? E o auxílio-doença é para a pessoa que está temporariamente incapacitada, enquanto que a aposentadoria por invalidez é a pessoa que está permanentemente incapacitada.
E uma questão, às vezes a pessoa, ela está anos e anos e anos recebendo o auxílio-doença, sendo que ela já está com uma incapacidade permanente. Por exemplo, a pessoa teve um AVC, está completamente paralisada, não tem como voltar para o trabalho e não tem nenhuma perspectiva médica dessa pessoa melhorar. Então, essa pessoa, ela está incapacitada permanentemente. E aí, o que acontece? É interessante passar do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez, ela vai receber 9% a mais. O auxílio-doença é 91%, enquanto que a aposentadoria por invalidez é 100%. Sem contar que você aposentando essa pessoa e ela estando num estado grave, você ainda pode requerer os 25% de acréscimo na aposentadoria. Por quê? Porque esses 25% seriam para pagar uma pessoa para cuidar dela. Então, tem direito e tem muita gente que às vezes fica anos e anos e não entende. Por que que o INSS não concede logo a aposentadoria por invalidez? Porque é mais negócio pagar auxílio-doença e não tem perigo de ter que pagar os 25% de acréscimo no benefício. Tá? Então, muitas vezes compensa correr atrás, compensa entrar até com uma ação para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Ok? Vamos prosseguir. Tenho dúvidas a respeito da minha aposentadoria. Você poderia me orientar? Estou fazendo 44 anos de idade e 27 de contribuição. Poderei me aposentar quando tiver 30 anos de contribuição? Porque somando o total, terei 78 anos, 30 de contribuição e 48 de idade. Eu poderei me aposentar? Sim. Ela pode se aposentar, porém com desconto referente ao fator previdenciário. Com a nova regra, ele não deixou de existir o fator previdenciário. Importante, tem gente que acha que acabou o fator. Não. Que só pode se aposentar quando fizer 85 pontos ou não é assim. Se você tem 30 anos, mulher, mas não tem os 85 e você quer se aposentar antes, você pode, mas vai ter o fator. Mesma coisa para o homem. Então, se você quiser, nesse caso, se ela esperar mais um pouco para não ter desconto, aí se aplica a nova regra. Como está prevista uma progressão na fórmula, em 2018, ou seja, quando nessa situação ela completar 30 anos de contribuição, é provável que a regra seja 86,96. Então, ela precisa ter 86 pontos entre a idade e o tempo de contribuição. Então, se ela optar por pedir aposentadoria com desconto do fator, ou trabalhar mais 4 anos para chegar ao total da fórmula, então ela tem essa opção. Ou ela se aposenta com fator, só a título de curiosidade para vocês, as pessoas, elas, 1/3 está se aposentando e não espera para a regra, prefere se aposentar logo, mesmo com fator, não importa, prefere se aposentar antes e incidir o fator do que ter que aguardar mais um tempo e pegar a aposentadoria integral. Que entre nós eu também faria a mesma coisa, porque muda toda hora, as pessoas logicamente ficam inseguras, o que é mais do que lógico. Bom, vamos dar uma paradinha, que é muita informação em pouco tempo, senão fica todo mundo louco. Vou passar de novo meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585, Facebook Leis do Sucesso. No YouTube, se você digitar Tatiana Ragosta, você vai ter acesso a vários vídeos. Ou se você tiver uma dúvida simples, você manda no meu e-mail, que é o tatiana.r@uol.com.br. E o site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Então, vamos lá, prosseguindo. Bom, essa pessoa ela entrou num concurso público esse ano e até então ela trabalhou por 12 anos com carteira assinada. Então, esse período trabalhado, ela quer saber se vai somar
com o trabalho público ou vai ter que iniciar a contagem para aposentadoria como funcionário público. Bom, o funcionário público ele tem algumas regras. Tem que ter 60 anos de idade, 35 de contribuição para se aposentar. Sendo que 10 anos tem que ser referente ao serviço público e em 5 no exercício efetivo do cargo, tá? Então, esse tempo vai contar, assim, como período de contribuição. Já o tempo de serviço público, ele vai ter que adquirir no exercício da própria função, né, no qual ele fez o concurso e foi aprovado. Então, ou ele também pode trabalhar os 35 anos, né, e aproveitar, deixa eu ver quantos anos são, acho que 15, 12 anos, aproveitar esses 12 anos com mais 3, e aí quando ele tiver 65, que ele é homem, ele se aposenta por idade. Também ele pode fazer isso, ele pode usar os dois jeitos, ou utilizar, ficar com 2 aposentadorias, uma pública e uma no INSS, né, no regime próprio, outra no regime privado. Enfim, tem várias maneiras aí de proceder, mas ele está querendo somar. Sim, ele pode somar esse tempo. Vamos lá, outra questão. Tenho transtornos bipolares e quero saber se tenho direito a algum benefício. Bom, se esse transtorno bipolar gerar incapacidade para o trabalho, como a grande maioria que tem esse efeito, sim, ele tem direito a um benefício por incapacidade, dependendo do grau da doença, até uma aposentadoria por invalidez. Desde que na época que ele apresentar esse problema, essa doença, tiver em dia com o INSS e não tenha perdido a condição de segurado. E quando ele entrou também, ele já não esteja com esse transtorno assim grave, porque aí tem que piorar para poder pedir auxílio doença, tem que ter uma piora no quadro, ou a pessoa entra boa e fica doente, ou ela entra doente e fica mais doente para poder pedir o benefício, porque se você entra doente e pede o benefício, aí já não dá, que eles vão alegar que a doença já existia, que você entrou doente porque você só queria o benefício, tá? Então, se você entrar bom, ficar doente, você tem direito. Se você entrar doente, você tem que piorar o quadro para aí sim pegar o benefício. Vamos lá. Uma outra questão, ele é um homem, né? O Wilson está aposentado há 2 anos, continua trabalhando na mesma empresa, e nessa empresa ele já vai fazer 37 anos, mais 1 ano em outra empresa. Sempre pagou pelo teto, tem 61 anos e 3 meses. Somando, 61 mais 38 dá 99. E ele recebe do INSS 75% do teto. Então, ele quer saber o que ele tem que fazer para ter um rendimento pelo teto do INSS. Então, no caso dele, como ele já se aposentou, ele continua trabalhando, a única alternativa é a justiça. Então, várias pessoas estão ingressando com a ação, a chamada desaposentação, né, para ser beneficiado com essa nova regra 85/95. Porque aí, com essa nova regra 85/95, muitas vezes o benefício vai para o teto. Nesse caso, provavelmente vai chegar no teto. É lógico que, como eu sempre falo, você tem que fazer antes as contas para você não ter nenhuma surpresa. Mas, realmente, hoje, a única revisão, assim, a melhor de todas é a desaposentação, lembrando que o STF ainda não decidiu a questão que vai valer para todas as ações de desaposentação. Então, uma outra dúvida, essa pessoa aposentada por idade e tem uma filha incapaz, portadora de deficiência. Posso, em vida, destinar minha aposentadoria para minha filha? E em caso de morte, como é que eu faço? Como é que ela fica? Então, ele não precisa fazer nada. O filho maior de 21 anos, que esteja inválido, incapacitado para o trabalho, ele já passa a ser dependente do segurado, tá? Então, quando ocorrer a necessidade dela ter essa pensão por morte, se a incapacidade for comprovada, ela vai ter direito, sim, a receber esse benefício de pensão por morte. Então, ele, no caso, não precisa fazer nada. Aí, quando acontecer o óbito, ele já deixa alguém avisado para requerer o benefício para a filha. Bom, o José, em dezembro de 2005, vai completar 65 anos de idade, sendo que ele já tem 26 de contribuição.
Então, ele quer saber que com a nova regra 8595, se ele pode requerer aposentadoria já ao completar 65 anos de idade. Sim, ele pode requerer aposentadoria por idade. Já que ele tem, o que acontece? Ele precisa ter 15 anos na aposentadoria. Essa regra, o que está acontecendo? Muita gente está se confundindo todo com a regra, achando que essa regra se aplica na aposentadoria por idade. Não. A regra 8595 é somente na aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade não mudou nada, continua tudo igual. Mulher 60 anos e 15 anos de contribuição, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. O homem 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. A regra 8595 é para aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, a por idade continua igualzinha. Então, se a pessoa tem 27 anos, o homem, 26 anos, desculpa, e 65 de idade, ele vai se aposentar por idade, porque ele não tem os 35 para poder se aposentar por tempo de contribuição. Então, tem gente que está achando que precisa ter também com a soma da idade. Não, esquece. A aposentadoria por idade está tudo igual, não mudou nada. Ela está lá bonitinha, ninguém mexeu com ela ainda, tá? Então, ela está a mesma coisa. Mulher 60 e 15 anos, homem 65 e 15 anos de trabalho, ok? Bom, tenho 22 anos de contribuição de 2 salários mínimos. Quando for me aposentar, teria que pagar referente a quantos salários? Que isso também é uma dúvida, assim, muito comum. Então, vamos lá. Quando a pessoa vai se aposentar, vai ser feito um cálculo de todo o período contributivo de segurado de julho de 94 para cá. Então, você vai pegar e vai excluir os 20% menores salários. Então, com todo esse período de contribuição com 2 salários mínimos, vai ter que aumentar muito a renda para ter algo superior a isso. Então, você precisa ver até, vai ser feita uma média aritmética de todo o período, e aí você precisa ver se vale a pena, porque você vai jogar uma gota de chocolate nos 50 litros de leite. Não vai sentir nenhum gosto se você aumentar. Então, você precisa pagar muito para você sentir um aumento. Aí precisa ver se vale a pena, porque muitas vezes compensa você ir para a previdência privada nesse caso, porque o que você vai gastar aqui não vai compensar. Então, vamos na última pergunta do dia, porque eu já estou vendo aqui que o programa já está quase no final. Então, vamos lá. Algumas pessoas dizem que quem trabalha como vigilante na área de saúde se aposenta com 25 anos de contribuição. Isso procede? Bom, todo trabalhador que exerça uma atividade que está exposto a agentes nocivos à saúde, que seja a periculosidade, nocividade, salubridade, tem direito a uma aposentadoria especial, tá? Então, para isso, você tem que comprovar por meio do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, a empresa, ela tem obrigação de expedir esse documento. O que acontece é o seguinte, é que muita gente sai da empresa e não pede o PPP. Então, você tem que correr atrás aí de 30 anos ou de 20 anos de trabalho para você poder somar e dar os 25. Então, quer dizer, peça o PPP, não tenha medo, a empresa tem obrigação de fornecer esse documento. Se ela não fornecer, você pode pedir na justiça, porque ela não está fazendo favor nenhum para você. Ela tem que fornecer. Se você está numa atividade que faça mal para a sua integridade física, você tem direito sim a esse PPP. Bom, gente, o programa está chegando no final. Eu vou me despedindo de vocês, vou deixando meus contatos. Então, vamos lá. O telefone é o 3439-8585. 3439-8585. De segunda a segunda, 24 horas por dia. O Facebook, Leis do Sucesso. No YouTube, você digita lá Tatiana Ragosta, que você também tem acesso a todos os programas. Tem uma dúvida simples? Manda um e-mail. Tatiana.r de rainha.m de Maria @uol.com.br.
O site do escritório, que você também pode mandar dúvida por ali, é o www.ragosta.jur.odv.br. Gente, um abraço para vocês, fiquem com Deus e semana que vem tem mais Leis do Sucesso. Até lá!